pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse saquinho em formato de peixe, super divertido, porta-trecos, pode ser usado também para colocar roupas em viagens, super divertido em formato de peixe, as crianças vão amar. Então, uma dica bem legal para o final de ano para você poder dar de presente ou vender. Espero muito que vocês gostem do vídeo, senão você vai precisar de tecido de algodão, fita de cetim e botões. Para cada escama, eu cortei 2 vezes a medida de 9 centímetros por 6, vou dobrar ao meio e arredondar. Vou para a máquina de costura, passo uma costura, deixando a parte de cima aberta para poder desvirar. Depois de costurar todas as escamas, é só desvirar. Vou deixar toda a quantidade que eu usei de escamas na descrição do vídeo. Para a parte de cima do peixe, eu cortei a medida de 40 centímetros por 7 centímetros. Para o corpo, cortei 2 vezes a medida de 37 centímetros por 34. Vou dobrar ao meio e com a caneta eu vou fazer o formato do corpo do peixe. Corto na marcação. Para a cabeça, eu cortei a medida de 40 centímetros por 7, 4 vezes essa medida. Vou dobrar os tecidos ao meio. Tiro aproximadamente 2 centímetros de um dos lados para poder fazer o formato da cabeça. No corpo, eu vou medir de 5 em 5 centímetros e vou cortar para poder embutir as escamas. Marquei de 5 em 5 centímetros, 4 vezes, corto na marcação. Coloco na ordem, um em cima do outro, para não correr o risco de eu colocar a parte maior com a menor na hora de montar o peixe. Pego 2 tecidos da cabeça, marco um xizinho em cada lado, onde eu irei pregar o botão para ser o olho do peixe. Para finalizar, viro do lado avesso e dou pontinhos com o nó. Vou fazer o mesmo do outro lado. Pego o primeiro par de tiras para poder pregar a mesma quantidade de escamas. Coloco na parte de cima. Na primeira tira eu vou pregar 4 escamas. Alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Vou fazer o mesmo na outra tira que é do mesmo tamanho. Vou colocar 4 escamas, alfinetar para não sair do lugar e passar uma costura em linha reta. No próximo par de tiras, eu vou colocar 3 escamas. Alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura. Vou emendar essa segunda tira com a primeira. Coloco o direito com o direito do tecido, passo uma costura de fora a fora, viro o tecido para o lado direito, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Faço o mesmo na tira do outro lado. A próxima tira também vou colocar 3 escamas. Sempre fazendo a mesma quantidade de escama nas tiras que são pares. A próxima tira eu vou colocar 2 escamas.
O processo é o mesmo até chegar na cauda. Vou colocar duas, passo uma costura para poder fixar as escamas, coloco direito com direito, passo uma costura para emendar, puxo o tecido para o lado de baixo, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Faço o mesmo do outro lado do peixe. Na última parte, que é a cauda, coloco uma escama, passo a costura, coloco direito com direito, passo uma costura de fora a fora, puxo o tecido para o lado de cima, passo uma costura em cima da emenda que eu acabei de fazer. Acabou um dos lados do corpinho do peixe. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Coloco o direito da cabeça com o direito do corpo, passo uma costura, quando terminar, viro o tecido para o lado de baixo, passo uma costura em cima da emenda, faço o mesmo do outro lado. Vou costurar as laterais da tira, coloco o tecido direito com direito, dobrando ao meio, passo uma costura dos dois lados, desviro, faço bem o cantinho, coloco a tira com a parte que está aberta para o lado de cima para poder passar a costura e fechar, alfineto para não sair do lugar e vou franzindo na parte de cima da cabeça do peixe. Para fazer o forro, eu pego a parte interna da cabeça, meço apenas a parte do corpo e corto 2 vezes. Pego os forros e coloco direito com direito, passo uma costura, abro o tecido, coloco o direito da cabeça do forro com o direito da cabeça da parte externa, deixo rente na parte de cima, passo uma costura de fora a fora. Aproximadamente 2 centímetros para baixo da costura e 2 centímetros para cima, eu dobro o tecido, passo uma costura para fazer uma barrinha. Faço isso dos dois lados. Coloco o forro para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina na parte de cima. Dessa costura que a gente acabou de fazer, eu deixo 1 centímetro para baixo e passo uma segunda costura em linha reta. Nessa distância de 1 centímetro é por onde a gente vai passar a fita de cetim. Faço o mesmo do outro lado do peixe. Para a alcinha, eu cortei uma tira com 5 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Vou dobrar as laterais para dentro, passar uma costura. Vou unir as pontas e colocar na parte de cima da cabeça do peixe. Alfineto para não sair do lugar. Abro as duas partes, coloco direito com direito, vou passar uma costura de fora a fora. Quando chegar na parte que a gente fez a barrinha, eu não vou costurar, eu vou fazer um retrocesso dos dois lados, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. Se passar a costura e fechar, não tem como passar depois a fita de cetim. Chegou na barra, faço o retrocesso, pulo esse espaço, vou para a parte de baixo, deixando a barra livre, faço o retrocesso, começo a descer a costura. Chegou na barra, faço o retrocesso, pulo o espaço, continuo costurando da barra para baixo. Antes de desvirar, eu faço alguns piques na cauda do peixe para poder fazer bem o cantinho depois que a gente desvirar, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que a gente acabou de fazer.
desviro. Pego a parte do forro que ficou aberta, arrumo certinho, passo uma costura, coloco o forro pro lado de dentro. Agora é só passar a fita de cetim. A minha fita de cetim eu vou passar com a ajuda de um grampinho de cabelo. Passo a fita dentro do grampo de cabelo, coloco no espaço que a gente deixou, vou passando, deixo aproximadamente 15 centímetros dos dois lados, corto a fita, faço o mesmo do outro lado do peixe, dou um nozinho na ponta. E ficou pronto o nosso peixe. Olha só que fofura! A criançada vai amar para levar roupas em viagens ou para guardar trecos. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.